Meu nome é Jefferson Oliveira Silva, sou fisioterapeuta e especialista em produto da Visuri, do Recare. Para começar, né, esse é o equipamento. A gente fez uma alteração de cor nesse equipamento, né, e algumas alterações de software. O software que está com vocês, eu sei que ele é o mais atualizado. O equipamento, eu não tenho certeza se foi enviado esse, que é o preto, que está na foto, a gente alterou a cor, agora ele é branco. Mas, de qualquer maneira, ele tem as mesmas funções, foi só uma alteração de carcaça, né? Ele é equipado com display sensível ao toque de 10,1 polegadas e ele é um equipamento que ele é microprocessado, né? Qual é a vantagem dele ser um equipamento microprocessado? A gente consegue trabalhar com diversas intensidades, né, nos 12 canais, cada um numa intensidade específica, e a gente garante a precisão do estímulo. Então, quando você configura lá, por exemplo, que vai fazer um estímulo no canal 10 de 46 miliamperes e um estímulo no canal 2 de 95, 110, alguma coisa do tipo, ele vai garantir que cada canal entregue exatamente aquela intensidade que você programou. Então, você tem essa questão aí também da segurança do equipamento. Ele possui 12 canais, né, independentes na intensidade, então você consegue configurar intensidades diferentes para cada um desses canais, e ele realiza também, além da terapia, o teste de eletrodiagnóstico de maneira automatizada. Então, você tem no mesmo equipamento um equipamento para diagnóstico de estabilidade neuromuscular e também para poder fazer a terapia através da eletroestimulação. Ele possui também proteção em tempo real de densidade da corrente, e isso é extremamente importante, porque em cima das dimensões que você aplica ali no equipamento, para poder fazer a eletroestimulação, ele vai calcular o tamanho da corrente, né? A intensidade da corrente que ele vai poder disponibilizar. Então, se você coloca um eletrodo de 5 por 5, ele vai calcular qual é a densidade máxima que aquele eletrodo vai poder atingir, sem realizar uma queimadura na pele do paciente. E aí tem algumas vantagens, né? Você trabalha com até 3 tamanhos ou até 3 materiais de eletrodo, e ele vai calcular para cada um qual é a intensidade máxima que você pode chegar com aquele canal. Então, você pode levar o equipamento para o máximo que aquele canal permitir, sem o risco de fazer uma queimadura na pele do paciente. Outra vantagem que ele tem é porque ele alterna, a gente chama ele de bipolar real, né? Então, em cada pulso, ele realmente inverte a polaridade desses eletrodos. Então, em um pulso, um eletrodo negativo, o outro positivo, no pulso seguinte, eles invertem essa ordem. Então, você também consegue evitar o processo de queimadura química, né? Que é comum quando os eletrodos eles não fazem, quando o equipamento não faz essa troca de polo entre os eletrodos. Você acaba acumulando elétron ali debaixo do eletrodo positivo e pode acontecer algum tipo de queimadura química no paciente. Então, com o Recare, a gente também zerou essa possibilidade. Ele também, os parâmetros ajustáveis da corrente, então você consegue alterar largura de pulso, né, a duração desse pulso, você consegue alterar a rampa de subida, rampa de descida, tempo de sustentação do estímulo, tempo on, tempo off, qual frequência vai ser esse estímulo. Você também consegue alterar aí o número de estímulos que vai ser realizados em cada grupo muscular, e você também consegue fazer a configuração de incremento automático ou incremento manual. Quando a gente estiver falando ali da terapia, quando for passando por essas telas, eu vou falar disso também. Outra coisa que a gente também tem no equipamento é a sincronização dos dados na nuvem. Então, todo equipamento, quando você conecta ele na internet, a gente sabe que na UTI geralmente não é tão comum ter uma cobertura de sinal Wi-Fi. Então, você pode usar, inclusive, a rede do celular para fazer essa sincronização desses dados na nuvem. Qual que é a vantagem, né? A vantagem dele é que se você tem mais de um equipamento cadastrado naquele hospital, você vai conseguir com que os dados de um equipamento sejam automaticamente sincronizados com os outros. Então, você não fica com o equipamento dependente para aquele paciente, né? Você consegue utilizar qualquer equipamento em qualquer paciente, porque à medida que ele termina a terapia, ele vai salvar aqueles parâmetros, né? Ele salva como parâmetro válido, então na próxima terapia você já parte daquela configuração que foi realizada. Então, se você tem 10 equipamentos, você atendeu com um, automaticamente os outros 9 vão receber essa mesma atualização de parâmetros. Então, isso facilita aí na hora de aplicar, você ganha tempo, né? E tempo dentro de uma unidade de terapia intensiva é valiosíssimo. Ele conta com o sistema IoT, que é o sistema de internet das coisas. Então, ele faz tanto essa parte de conexão, quanto também de geração de relatórios.
né? Você consegue, através do sistema que chama Web Vision, com acesso de login e senha, que é passado ao gestor, você consegue acessar os dados desse equipamento e gerar relatórios e acompanhamento remoto dos processos de terapia que estão sendo realizados. Eu ouvi aqui no Teams o barulhinho de gente aguardando para entrar. Eu vou minimizar a tela aqui só para poder aceitar. Pronto. E, como eu tinha falado mais cedo, ele tem o programa de incremento automático da intensidade. Então, você consegue programar para o equipamento em 3 velocidades diferentes fazer esse incremento. E aí está muito ligado também com a velocidade de fadiga do paciente, né? Se o paciente fadiga mais cedo, durante a terapia, então você faz um incremento mais no início. Se é um paciente que, quando chega lá no final da terapia, ele fadigou e tem esse padrão, você consegue colocar esse incremento automático para ser mais concentrado na parte final, por exemplo, da terapia. Então, você consegue fazer esses ajustes também de qual velocidade que você quer que realize esse incremento automático. Essa é uma animação 3D do equipamento, né, mostrando a tela, o braço, a cestinha de transporte de material, que ali você pode colocar os eletrodos que vão ser utilizados, os cabos, caneta, gel. Então, você consegue utilizar ele aí como esse carrinho de transporte também. Certo. Pois não? Desculpa, eu não estou conseguindo ver a sua tela compartilhada mais. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Pronto, voltou? Voltou, obrigada. Ótimo, vou exibir essa animação de novo. E aí ele mostra, né, o equipamento com a tela, a cesta para transporte, o braço articulado para poder aproximar o painel de cabos do leito do paciente e umas animações aí que passam algumas telas do equipamento. O equipamento, ele tem um botão na parte frontal, que é um botão giratório, que chama Knob Button. Esse botão, além de fazer os ajustes dos parâmetros, né? Se você gira no sentido horário, você aumenta o valor daquele campo que você está ajustando, e no sentido anti-horário, você diminui esse valor. Além disso, ele tem alguns sinais luminosos que já dá ali um feedback visual para o fisioterapeuta que está operando o equipamento, né? Se o botão está iluminado com LED verde, significa que esse equipamento, no momento, está em stand-by. Então, ele está ligado, mas sem nenhuma configuração de corrente. Ele está esperando fazer alguma configuração, mas não tem ninguém de fato operando. E quando ele fica azul, significa que naquele momento está ocorrendo passagem de estímulo em algum dos canais ou em todos os canais. E quando tem algum alerta na tela, por exemplo, quando termina um processo de terapia, ele vai soltar um alerta de terapia finalizada, ou quando tem algum alerta de atenção para o fisioterapeuta, que também eu vou falar que existem alguns pop-ups que vão aparecendo ali para poder frisar algumas contraindicações que possam aparecer, né? Ou então algumas recomendações, e aí ele vai ficar vermelho. E quando você também ativa o botão de emergência, além do alerta sonoro e do pop-up, ele também acende esse botão vermelho. Então, você consegue, ele mesmo não estando posicionado ao lado do equipamento, ter uma ideia do que está acontecendo ali durante a operação dele. Essa versão, né, que está aí ao lado, é a versão portátil, né? A diferença dela para a versão que vocês têm aí hoje é que ela não tem aquele carrinho para transporte, ela é transportada numa mochila, e aí ele tem uma maior mobilidade, por exemplo, para você usar de um prédio a outro, ou quando você tem que tirar de um setor para o outro, principalmente se ele está no setor Covid, né, que para sair de lá ele precisaria de uma desinfecção, esse daí fica até mais fácil para esse tipo de coisa, ou então para fazer uma limpeza que seja menos demorada do que fazer a limpeza da estrutura inteira do carrinho. Então, a gente também tem essa versão portátil. E nessa imagem eu quero mostrar para vocês o botão de emergência. O botão de emergência ele está localizado aí na borda direita do equipamento e a ativação dele, você pressiona o botão. Quando você pressiona esse botão, ele é ativado a emergência e ele interrompe qualquer estímulo, qualquer terapia que esteja em andamento e vai direto para a tela de resultado. Uma observação importante é que, se por algum motivo você precisa interromper aquela terapia, ou pelo modo tradicional, que é pausar e, e interromper, ou então se é num modo que você precisa acionar por alguma intercorrência,
ou com o paciente que está sendo é, que tá sendo realizada a terapia, ou para algum outro paciente, você vai ter que se ausentar do lado e prefere uma coisa muito rápida, você bate aí o botão, você pressiona, ele aciona a emergência. Se você faz isso, você não salva os parâmetros que estão sendo utilizados, porque o equipamento entende que não foi um parâmetro válido. Então, caso você tenha feito alguma atualização, né? Eu precisei colocar mais intensidade hoje nesse paciente, porque a contração, ou ele tolerou mais, ou então eu vi que eu consegui uma contração melhor, com essa intensidade maior. Se você não conclui esse processo de terapia, ele vai salvar sempre o último que foi concluído. E aí você vai ter que refazer esse incremento na próxima terapia, que ele entende que não foi um parâmetro válido, ele não pôde terminar. Importante, quando você aciona o botão de emergência, para poder destravar e continuar operando esse equipamento, você tem que girar o botão no sentido horário. Quando você gira ele no sentido horário, ele destrava, ele faz um clique e aí ele volta para a tela de relatório ou para a tela inicial, né? Então, importante não puxar o botão, porque quando você faz uma tração ali de puxar esse botão, você pode danificar o mecanismo de ativação. O equipamento ele vai acompanhado de 12 cabos, né? São 6 pares, e eles são numerados e também identificados com cores, né? Essas cores são correspondentes às cores que saem tanto ali na caixa de canais, né? Quanto nas cores que estão designadas no software do equipamento. Isso não quer dizer que cada cabo só funciona na cor correspondente. Você pode utilizar qualquer cabo em qualquer entrada. A gente fez essa delimitação por cor também para facilitar um feedback visual mais rápido. À medida que você vai operando o equipamento, você vai acabando ficando familiarizado com as cores de cada canal e de cada cabo, e aí quando você bate o olho, você consegue identificar, por exemplo, olha, esse músculo eu preciso aumentar a intensidade porque ele começou um processo ali de acomodação com a corrente. Então, pela cor eu já consigo ali me guiar de qual canal eu estou falando e eu vou lá no equipamento e faço esse incremento. Ou então, caso contrário, né? O paciente não é um paciente que está completamente sedado, ele está responsivo e ele fala, olha, agora começou a doer, está muito intenso. Então, você consegue lá baixar essa intensidade. Aí vai depender, né, do contexto clínico ali. Ele acompanha também a caneta, e essa caneta ela é utilizada para detecção de ponto motor, né? Para realização da terapia é desejável que se faça a estimulação em cima do ponto motor, porque aí você consegue uma qualidade de contração melhor com uma intensidade menor. E aí você acaba evitando, por exemplo, a ativação de fibra nociceptiva. E para o teste de eletrodiagnóstico, é imprescindível que o teste seja feito com os eletrodos posicionados em cima do ponto motor, para você ter um resultado mais preciso, né, de como que está a estabilidade neuromuscular desse paciente. Aqui eu vou mostrar um pouco para vocês, quando a gente colocou esse equipamento na fase de teste, o feedback que a gente tinha era que estava ficando muito oneroso para o serviço de saúde utilizar o eletrodo autoadesivo, né? Porque ele é descartável, ele tem um número reduzido de aplicações sem que ele perca efetividade. E aí a gente desenvolveu uma cinta, que ela é formada de um material, um silicone hipoalergênico, ele é 100% látex free. Então, pacientes que têm alergia a látex podem utilizar esse equipamento. E ele tem a vantagem dele ter um acoplamento fácil, né? Ele é uma cinta que se acopla em si mesma. Ela pode ser modulada para pacientes que tenham membros maiores, pacientes obesos, por exemplo. Você pode acoplar uma cinta na outra, tanto para conseguir fechar essa cinta em torno do membro do paciente, quanto para poder, por exemplo, fazer a modulação de colocar duas cintas, e aí uma está em cima da região do quadríceps e a outra está na região do isquio, por exemplo, e aí você consegue ligar os canais ali, e com esse sistema você fazer o estímulo tanto da parte anterior e parte posterior. Vantagens, né? Ela não gera resíduo porque ela é reutilizável. Além dela poder ser limpa com água e sabão para retirar o excesso do gel, você pode aplicar aí quaternário de amônio, você pode aplicar álcool 70 e ela também é autoclavável, né? Então ela resiste aí o processo de autoclave e ela tem uma vida útil aí estimada de 200 aplicações, que dá aí uma média de um ano, por exemplo, né? Mas aí dependendo da rotina, né, que é a rotina de manutenção e higienização da Ribelt, ela pode durar até mais tempo. Não sei ainda se já chegou aí para vocês esses kits das Ribelts, mas se não tiver chegado, ele já está a caminho.
E aí ele vai chegar para vocês e cada feedback que vocês tiverem também, vocês podem passar para a gente melhorar o sistema cada vez mais. Então aí eu passei uma apresentação rápida do que é o equipamento, e aí agora eu vou começar a fazer a operação propriamente dita do equipamento, né? Eu vou passar por cada tela, falar como faz um processo de eletrodiagnóstico, como que a gente faz um processo de terapia, como que a gente cadastra e edita esses pacientes. E aí qualquer dúvida que surja, pode me interromper que a gente discute na hora. Ouvi o barulhinho do Teams aqui, acho que tem mais gente chegando, vou aceitar aqui. Alguma dúvida até agora, pessoal? Não. Não. Então, aqui, ó, essa é a tela inicial do equipamento. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. Então, quando você liga o equipamento, essa é a primeira tela que aparece, né? Ele aparece o logo da Visura enquanto ele inicia e dá o start em todos os circuitos e cai nesse menu inicial. De cara nesse menu inicial, a gente já consegue ver algumas coisas. Por exemplo, esse equipamento não está conectado na internet no momento, e aqui ele está em contato com o banco de dados, né? Ele não está em conexão com a internet, porém ele fez um contato recente com o banco de dados. Caso não tenha feito, aparece um X em cima aqui desse ícone, indicando que ele não atualizou. Ou seja, tem parâmetros novos nesse equipamento que ainda não foi enviado para o banco de dados, ou vice-versa. E aí, como que a gente faz? A primeira coisa que a gente pode fazer é a configuração desse equipamento na internet. Então, eu clico aqui no menu de configurações e aí ele vai me abrir essa tela. Nessa tela, eu tenho algumas informações, por exemplo, como o volume que o equipamento vai operar. Eu posso aumentar esse volume graduado de 0 a 10. Eu estou com o equipamento aqui do lado, mas eu não sei se o microfone vai ser sensível o suficiente para poder pegar esse volume. Eu vou clicar aqui no botão de testar e aí ele vai soltar o alarme. Não sei se vocês conseguem ouvir pelo microfone do computador. E aí eu posso, inclusive, diminuir esse volume, né? Caso seja, por exemplo, um período mais noturno que você vai realizar ou algo do tipo, você pode colocar num volume mais baixo e aí você calibra de acordo aí com a necessidade. A gente não indica que o equipamento opere com o volume zerado, porque ele tem alguns alarmes, né? Durante a terapia que podem ser acionados. Por exemplo, teve alguma falha do equipamento, ele vai soltar um alarme. O tratamento foi finalizado, ele também vai soltar um alarme avisando que esse tratamento foi finalizado para você fazer a desconexão do paciente ali dos cabos e a higienização. Então, a gente pede sempre para que seja operado com uma faixa aí audível, né, para o fisioterapeuta, porque a vantagem do Requer é de que ele não precisa da supervisão 100% do tempo, né? Na primeira terapia, você vai ficar ali mais para observar como esse paciente responde, também para definir os parâmetros, mas depois esse paciente ele pode ficar ali conectado nesse equipamento enquanto ele faz o trabalho de eletroestimulação. Outra coisa que a gente consegue verificar nessa tela é a data e a hora do equipamento, se ela está configurada certo, porque isso vai ser importante para os registros, né? Ele vai manter um registro local e um registro online, então ele vai sempre utilizar o horário que está definido no equipamento. Aqui você consegue, inclusive, alterar o fuso horário do equipamento para o horário mundial. E aqui ele vai me falar qual foi a última vez que esse equipamento sincronizou com o sistema WebVision, né? Como aqui em casa ele já tem a rede salva, né? Então, ao conectar, ao ligar o equipamento, ele já vai conectar ali e já vai investigar se tem algo ali novo no sistema. A última configuração foi há 1 minuto atrás, que ele sincronizou, então ele verificou. Se tivesse alguma informação que ele tem e o banco de dados não tenha, ele envia para esse banco de dados. E caso seja o contrário, né, ele vê que tem uma informação nova no banco de dados que ainda não está na base interna, ele puxa esses dados automaticamente. E o consumo de internet, assim, é ínfimo. Não chega, assim, a 1 mega de consumo. São dados muito pequenos. Então, do lado direito, ele vai me dar a possibilidade de alterar o idioma de operação, né, português, inglês e francês. Quando eu altero esse idioma, o equipamento vai reiniciar e vai ligar novamente na tela com o idioma escolhido. Vamos manter aqui o português. E aqui embaixo ele vai me falar quais são as redes disponíveis para conexão. Para eu poder fazer a conexão é muito parecido com uma conexão de celular. Eu clico na rede que eu quero conectar
ele vai abrir um campo de nome e senha. Quando eu clico no campo de senha, ele me abre um teclado alfanumérico para poder preencher. Aí, nesse caso, eu vim aqui, preencho a senha. E aí, eu clico nessa setinha para poder recolher o teclado e clico em confirmar. Quando eu clico em confirmar, ele vai fazer a conexão. E assim que ele conseguir fazer essa conexão, ele vai me dar um pop-up de conexão realizada com sucesso. Só um minuto. Como ele já tem essa senha salva também, ele me deu aqui a mensagem impossível conectar a rede, porque ele já tem salvo. Mas aí ele aparece aqui um pop-up de conexão realizada com sucesso. E aí a conexão que você utilizou, ela vai ficar destacada aqui em verde, como é o caso aqui. Só um minutinho que ele perdeu a conexão com o equipamento. Deixa eu conectar aqui de novo. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que eu estou reiniciando ele aqui para eu poder conseguir conectar de novo. Só um minutinho que eu iniciei o equipamento aqui. Pronto. Pronto, vocês voltaram a ver minha tela? Sim. Então, você fez essa conexão com a internet, você clica em voltar e ele vai vir para o menu inicial de novo. Aqui a gente já pode perceber que agora o sinal do Wi-Fi já está conectado e ele acabou de fazer a conexão com o banco de dados para poder verificar se tem alguma coisa nova ali no banco. E aí, como que a gente vai operar esse equipamento, né? A gente opera esse equipamento nesses 3 menus superiores. O menu de tratamento, o menu de diagnóstico e o menu de paciente.
Você consegue fazer o cadastro de paciente em qualquer um desses 3 menus. Eles são bastante parecidos. A diferença é que no menu paciente, além de conseguir cadastrar um novo paciente, você consegue editar os dados dos pacientes que já estão cadastrados e você também consegue acompanhar quantas terapias foram realizadas nesse paciente, os parâmetros utilizados em cada terapia, em cada canal, e também você consegue ter os relatórios de teste de eletrodiagnóstico que foram realizados por paciente. Vou fazer aqui o cadastro de um paciente novo, vou colocar um nome aleatório. Ele sempre pede um nome e um sobrenome. Vou colocar aqui um número de registro, que também pode ser aleatório nesse caso, né? Mas aí cada instituição define o que vai colocar. Tem gente que coloca o número de prontuário, tem gente que coloca o número do leito, ou então o número do plano de saúde, caso tenha. E aí vai fazendo de acordo com as demandas do serviço de assistência, né? Vou colocar aqui um número aleatório. E ele também vai me perguntar, ou melhor, vamos colocar aqui o nome de uma paciente mulher. A data de nascimento desse paciente. Também vamos colocar aqui uma data aleatória. Só um minuto que tem alguém aguardando para entrar. Deixa eu aceitar. E aí, aqui embaixo, ele vai me perguntar qual é o sexo do paciente, se é sexo masculino ou sexo feminino. Quando eu clico no sexo feminino, eu vou abrir um campo novo nessa aba, que é perguntando se a paciente está grávida. Nesse caso, vamos colocar que seja uma paciente grávida, que ela utilize marca-passo e que ela também é uma paciente epilética. Então, eu marquei aqui essas informações. Isso vai ser importante para a hora de eu realizar a terapia, porque isso vai me dar algumas contraindicações relativas, né? Não tem nenhum aí que seja uma contraindicação absoluta, mas ele vai exigir aí uma certa cautela durante a aplicação. Então, vamos marcar esses 3 campos. E aí, eu terminei de preencher esse cadastro básico do paciente. Eu clico em confirmar. Ele vai me abrir um pop-up de cadastro realizado com sucesso. E nesse momento, o LED fica vermelho, porque tem um pop-up aberto na tela. Então, significa atenção, né? Olhe para o equipamento que tem alguma informação ali. Então, eu clico em fechar e ele vai voltar aqui de novo para a tela desses pacientes que estão cadastrados. Caso eu tenha, né, uma lista muito extensa, né, nesse caso não está tão extensa, mas se eu tiver uma lista extensa demais, com muitos pacientes cadastrados, eu posso também usar o campo de busca para poder buscar ou pelo nome ou pelo sobrenome. A partir do momento que eu coloco aqui os caracteres, ele já vai começar um filtro para me mostrar os pacientes que tenham os caracteres que eu estou buscando. Clico aqui para recolher o teclado. E quando eu clico nessa paciente, nessa aba de pacientes, ele vai me abrir esse novo campo, que é do lado esquerdo da tela, né? Campos para eu editar. Coloquei que a paciente é epilética, mas errei na hora de colocar. Eu venho aqui nesse ícone do lápis e aí eu abro esse campo para edição desses dados, né? Vamos colocar aqui, vamos tirar que essa paciente ela não é epilética, ela é grávida e usa marca-passo. E aí, algumas coisas a mais que eu posso colocar aqui a título de informação. Por exemplo, qual é a data de admissão desse paciente? Esse paciente possui plano de saúde? Qual o plano de saúde? Data de início da ventilação mecânica, caso seja um paciente que está ventilado, ou caso seja um paciente que passou por um processo de ventilação mecânica, mas agora não está mais, eu posso colocar a data de início e a data do fim, né? A data que esse paciente entrou na UTI, o motivo que ele entrou, o número do prontuário, e aqui eu posso colocar algumas notas que eu acho importante. Por exemplo, paciente com baixo limiar de dor. Então, vai ser um paciente que eu vou trabalhar ali com uma intensidade um pouco menor, porque ele não tolera, né? E aí a gente tem alguns sinais. Se o paciente está responsivo, ele vai te falar, né? Está doendo. E agora, se ele é um paciente que está sedado, por exemplo, que tem ventilação mecânica, está neurobloqueado, você vai ter alguns parâmetros que te indica a presença de dor nesse paciente, né? Que é alguma desparametrização de batimento cardíaco, por exemplo, a frequência pode subir, a frequência respiratória. Se é um paciente que está ali, por exemplo, já com processo de fraqueza muscular adquirida na UTI instalado, né? A gente sabe que ela é bilateral simétrica, mas que ela poupa a musculatura facial. Então, esse paciente, quando ele sente dor, por exemplo, você consegue ver a expressão de dor no rosto desse paciente. Então, você consegue ter ali algumas informações que você pode colocar aqui caso julgue importante. Outros tipos de informações que o pessoal coloca aqui, por exemplo, é um paciente que é alérgico a látex. Então, você pode colocar aqui, por exemplo.
né? Então, você consegue ter essa gama aqui de informações também, mas ela não é obrigatória. Obrigatório é esse preenchimento básico. Terminei de editar, eu clico aqui no botão de confirmar e ele vai me abrir o pop-up que o cadastro foi atualizado com sucesso. Aí eu clico em fechar para poder liberar o manuseio do equipamento. Nessa margem direita, eu tenho aqui, a partir do momento que eu realizo terapias ou diagnóstico, vai sendo listado para mim a data e a hora de execução de todos os tratamentos e todos os diagnósticos. Vou mostrar aqui para vocês um paciente que a gente já tem cadastrado em outros cursos. E aí a gente consegue visualizar aqui. Por exemplo, João Rodrigues realizou um diagnóstico no dia 18/5. Quando eu clico aqui, ó, esse teste, esse resultado está aqui. E aí eu clico, eu consigo olhar a tela de resultado do eletrodiagnóstico desse paciente, com algumas informações. Não vou me estender muito nela, porque eu vou voltar quando a gente terminar de fazer um teste de eletrodiagnóstico. A mesma coisa é quando esse paciente realizou algum processo de terapia. Eu clico aqui e ele vai me dar aqui em cima a data e a hora da realização dessa terapia. Quando eu clico, ele vai me dar a tela de relatório de tratamento separado por cada grupo muscular que foi estimulado, com a informação do eletrodo, o nome do paciente, os parâmetros da corrente, e aí ele vai plotando para mim aqui. Cada ponto é um estímulo e a intensidade desse estímulo. Nesse caso aqui, como está com esse padrão bem desenhadinho, provavelmente foi aplicado o crescimento automático, né? O incremento automático da intensidade eu consigo verificar aqui nos parâmetros do tratamento, né? Número de estímulo planejado, deixa eu ver aqui. Tratamento automático, ó. Então, aqui ele já me fala que foi no modo automático. Então, eu volto aqui, e aí eu volto de novo para essa tela de pacientes. Então, voltando, né? Menu inicial. Nessa tela, a partir de agora, a gente consegue fazer tanto o teste de eletrodiagnóstico nesse paciente que está previamente cadastrado, quanto o tratamento. O que a gente indica? Na primeira terapia que esse paciente for realizar, a gente sempre iniciar com um teste de eletrodiagnóstico, porque aí a gente consegue ter um screening desse paciente de como que está a condição de estabilidade neuromuscular desse paciente. Isso vai ser muito importante para eu entender aquele paciente que vai precisar de uma largura de pulso maior, né? Ou um paciente que vai precisar de uma intensidade maior. Então, eu já consigo ter esses dados, além de que eu consigo ter um dado para eu evoluir esse paciente. Por exemplo, eu posso achar que esse paciente tem um valor X de coronaxia e depois de algum tempo de eletroestimulação, eu melhorei a condição de estabilidade neuromuscular desse paciente e eu reduzi esse valor. Ou então eu posso pegar um paciente que não desenvolveu um processo de fraqueza ali nessa UTI e manter ele no nível de coronaxia que esse paciente chegou, porque é o campo que mais importa para a gente dentro do teste de eletrodiagnóstico. Então, para começar, eu clico em diagnóstico. Só um minuto. Eu clico aqui, né, no teste de diagnóstico, ele vai me abrir essa tela com todos os pacientes, uma tela bem parecida com aquela de cadastro de paciente. Inclusive, eu consigo cadastrar paciente através dela também. A diferença é que quando eu clico aqui no paciente, agora eu vou realizar o teste. Como eu coloquei que é um paciente que utiliza marca-passo, todas as vezes que eu for iniciar um processo de diagnóstico ou um processo de terapia nesse paciente, ele vai me exibir um pop-up. O paciente possui marca-passo, deseja continuar? Para eu continuar, eu tenho que clicar em estou ciente, desejo continuar, confirmar. E essa paciente está grávida, deseja continuar? Estou ciente e desejo continuar. Por que é importante, né? Paciente que é epilético, você não vai fazer eletroestimulação na área de pescoço, nem na área anterior, nem na área posterior. Paciente que está grávida, você vai evitar a região abdominal, né? A região lombar tem alguns estudos aí que aplica para alívio de dor, principalmente mais próximo do parto, mas não é o caso desse paciente que vai estar crítico ali na UTI. E paciente que utiliza marca-passo, a gente também já tem evidência de que ele pode ser eletroestimulado, desde que você não coloque o campo elétrico na área cardíaca. Então, você pode estimular membro inferior, você pode estimular membro superior, desde que o canal inicie e feche no mesmo membro. Você não vai fazer essa corrente cruzar de um lado para o outro do corpo. E aí você pode fazer a eletroestimulação do paciente com marca-passo. Então, clique em confirmar, ele vai deixar eu avançar para realizar o teste de eletrodiagnóstico. Ele vai me perguntar qual é o instrumento que eu vou utilizar para realizar esse teste.
Eu tenho preferência de realizar com o eletrodo, porque com o eletrodo fixado ali no lugar, eu tenho as duas mãos livres para poder fazer a operação do equipamento. E eu utilizo a caneta ou para localizar o ponto motor, que ela tem uma ponta menor, ela é mais precisa, ou quando eu quero fazer o teste de eletrodiagnóstico num grupo muscular que seja muito pequeno. E aí eu preciso de ter essa seletividade muscular. E aí eu venho com a caneta que eu consigo passar o estímulo somente naquele grupo muscular. Muito comum, por exemplo, extensor de punho, né? O grupo extensor de punho são vários músculos, são todos com vento muscular muito pequeno e muito próximo. Então você consegue ter essa seletividade maior que com o eletrodo a gente não consegue. Então, eu seleciono aqui o eletrodo e ele vai me perguntar qual tipo de eletrodo você vai utilizar para realizar esse teste. Aí a gente tem os eletrodos convencionais, que é o autoadesivo, silicone carbonado e o metálico, e a gente tem a R-Belt. Quando eu seleciono a R-Belt, ele vai me perguntar qual o tamanho da área de estímulo que eu vou utilizar para poder fazer esse teste de eletrodiagnóstico. Então, eu tenho aí variando de 5 por 5 a 13 por 5. Isso vai variar do tamanho do vento muscular que eu vou utilizar. Geralmente, a gente utiliza muito o 5 por 5 e também o 9 por 5. Eu posso utilizar no equipamento até 3 tamanhos de eletrodo diferentes ou 3 materiais. Então, eu posso, por exemplo, colocar essas duas belts, região de glúteo, que é uma região mais difícil de colocar belt, eu posso utilizar o eletrodo autoadesivo, por exemplo. Então, eu clico em autoadesivo, ele vai me perguntar, você vai utilizar o retangular ou você vai utilizar o redondo? Se eu clico no retangular, ele vai me perguntar qual é o comprimento e a largura desse eletrodo. E aí, essa parte é uma parte extremamente importante, porque a proteção de densidade de corrente ela vai depender do tamanho que eu informo para o equipamento. Então, se eu coloco no meu paciente um eletrodo de 9 por 5, né, ou melhor, coloco um eletrodo de 5 por 5 e eu coloco aqui no equipamento que eu estou utilizando o equipamento, o eletrodo de 9 por 5, ele vai calcular a densidade para 9 por 5. Então, eu vou conseguir exceder a densidade permitida para o eletrodo de 5 por 5, que é menor, e aí sim eu consigo fazer uma queimadura nesse paciente. Então, é extremamente importante que o tamanho de eletrodo que eu estou informando seja exatamente o tamanho do eletrodo que eu estou aplicando no meu paciente. E aí, lembrando, eu posso utilizar mais de um tamanho, né? Outra coisa, se eu seleciono o eletrodo redondo, ele vai me perguntar qual é o diâmetro desse eletrodo. Vamos selecionar aqui um redondo. Para eu aumentar esse diâmetro, eu posso utilizar os botões virtuais que tem na tela do equipamento, tanto para mais quanto para menos, ou eu posso fazer essa configuração girando aquele botão que eu exibi para vocês, o Knob Button. Se eu giro no sentido horário, ele aumenta esse valor desse campo. Se eu giro no sentido anti-horário, eu diminuo. Vamos colocar aqui um eletrodo de 10 centímetros de diâmetro, e aí eu clico em inserir eletrodo. Como eu zerei a minha capacidade, né? Ou seja, eu coloquei 3 tipos de eletrodo, né? 2 do mesmo material com tamanhos diferentes e um com material e tamanho diferente, ele não vai me deixar mais selecionar nenhum tipo de eletrodo. Caso eu queira trocar e coloquei o tamanho errado, eu clico em cima do eletrodo que está errado e clico em excluir. Quando eu clico em excluir, ele vai abrir de novo e vai deixar eu fazer essa seleção. Então, vou voltar lá, eletrodo redondo, com diâmetro de 10 centímetros e mando inserir esse eletrodo. Fiz a configuração dos eletrodos e eu clico em avançar. E aí, nessa tela, eu vou fazer duas coisas. Eu vou localizar o ponto motor da musculatura que vai ser testado. Então, se eu for fazer os 12 canais, né, os 12 grupos musculares de membro inferior, por exemplo, eu tenho que fazer a localização de ponto motor desses 12 grupos musculares. Então, vamos selecionar aqui, por exemplo, canal 1, baço lateral. Como eu selecionei mais de um eletrodo, ele vai me perguntar qual eletrodo você vai utilizar nesse grupo muscular. Vaso lateral, geralmente é um ventre muscular maior, dá para eu utilizar aí um eletrodo de 9 por 5. Então, eu venho aqui no direito e no esquerdo, seleciono o eletrodo de 9 por 5. Então, ele vai calcular qual é a densidade máxima de corrente que eu posso atingir nesse canal com esse tamanho de eletrodo. Vaso medial é um pouco menor, então eu posso utilizar aqui um eletrodo de 5 por 5. E assim por diante. Vamos colocar aqui, por exemplo, mais um, para não ficar muito extenso na hora de fazer. Vou colocar aqui, por exemplo, tríceps sural. Vamos colocar no tríceps sural o eletrodo redondo de 10 centímetros. Coloco aqui e seleciono. Pronto, então agora eu já contei para o equipamento quais canais eu vou fazer
o teste de eletrodiagnóstico. E aí ele me mostra aqui no modelo a localização desses músculos. Se eu quiser virar o modelo, eu clico nessa setinha nesse ícone de seta. E ele me mostra aqui que eu adicionei, né, os tríceps rurais bilateral e vasto lateral e vasto medial, também bilateral. E aí, como eu faço para poder fazer a localização desse ponto motor? Eu clico nesse ícone de caneta e aí ele vai me abrir esse pop-up de encontre o ponto motor. Para eu encontrar o ponto motor, aí tem vários protocolos, né? Tem gente que utiliza uma proeminência óssea que esteja distal ao ventre muscular que eu vou investigar. Tem gente que utiliza a musculatura antagonista para fazer a ancoragem, né? Porque você vai precisar de uma ponta do cabo ligado na caneta e outra ponta ligado num eletrodo dispersivo, né? Para essa corrente ser guiada aí ao longo do ventre muscular. Eu gosto mais de utilizar com uma proeminência óssea distal para poder fazer a localização desse ponto motor. Posicionei o eletrodo distal ao ventre muscular que eu vou investigar. Eu venho aqui, eu aplico gel na região do ventre muscular, que eu vou fazer a varredura localizando o ponto motor. E aí eu clico em play para poder abrir o canal, né? A partir desse momento, esse canal está aberto, mas ele ainda está com uma intensidade zerada. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ele vai me dar esse contador de 120 segundos, que indica que se dentro desse valor eu não tiver achado, ele vai cortar o estímulo. Para eu não ficar muito tempo ali com um pulso contínuo em cima desse paciente e causar uma fadiga muscular antes mesmo de iniciar a terapia. Então, vou fechar aqui de novo, vou abrir o contador de 120 segundos. E aí eu vou lá no botão giratório e eu vou aumentando a intensidade desse estímulo até que eu consiga detectar visualmente uma contração. Detectei essa contração, eu pego a ponta da caneta e eu começo a fazer a varredura através do ventre muscular que eu estou testando. E aí, como eu identifico o ponto motor? Eu tenho uma intensidade fixa, nesse caso aqui 10 miliamperes, e aí eu vou ver qual é o ponto muscular que tem a melhor qualidade de contração com essa intensidade. Achei qual é o melhor ponto de contração, então eu sei que ali tem um ponto motor. O que a gente indica para ganhar tempo? Né? A primeira terapia é a mais demorada, porque você precisa fazer esse teste de diagnóstico, localização de ponto motor, então você gasta um pouco mais de tempo para poder fazer isso. A gente indica aquela caneta de radioterapia, né, que é muito utilizada para o paciente que vai fazer sessões de rádio, que ela é uma marcação semi-permanente. Né? Ela fica ali na pele, mesmo com o paciente tomando banho de leito, se ele tem algum processo ali de passar algum produto, né, na pele, ou para hidratar, ou para limpar. Então, essa caneta vai permanecer com essa marcação mais tempo. Na próxima terapia, é só posicionar o eletrodo em cima dessas marcações que já estão feitas. Então, você ganha tempo. Fiz a localização de ponto motor de todos os grupos musculares que eu vou avaliar, né? E importante, eu esqueci de falar. No painel de cabo, eu tenho saídas numeradas de 1 a 12 e também tenho uma saída que é a saída de caneta. Eu estou com a tela cheia ativa, não sei, vocês conseguem ver minha câmera? Ou só a tela? Só a tela. Tá, eu vou descompartilhar aqui só para mostrar para vocês uma coisa. Parei de compartilhar, agora vocês voltam a ver minha câmera? Sim. Esse aqui é o painel de cabo. Deixa eu tirar o efeito aqui, porque senão não vai dar para mostrar para vocês. Ele tem os 12 canais e o canal de caneta. Né? Ó, vai estar, acho que, invertido aqui para vocês. Mas ele tem os canais numerados de 1 a 12 e esse canal caneta. Nessa tela de localização de ponto motor, o único canal que vai passar estímulo é o canal caneta. Então, com o mesmo cabo, né, você consegue aí fazer, e no mesmo canal, localização de ponto motor de todos os grupos musculares que vão ser testados. Tá bom? Vou voltar aqui para compartilhar minha tela. Então, fiz a identificação de ponto motor, né, de todos os grupos musculares que eu vou utilizar. Então, eu venho aqui agora em avançar, e aí eu caio na tela de teste de eletrodiagnóstico propriamente dito. Nessa tela, eu vou avaliar 3 parâmetros.
a reobase, a cronaxia e a acomodação. Sempre que eu for começar, eu vou começar pela reobase, porque o valor do teste vai depender desse valor encontrado. O que é a reobase? A reobase, ela é a menor intensidade para desencadear uma contração muscular, que é uma contração visível e palpável. Então, e o formato de pulso, né? Ele é um pulso quadrado, bifásico, com largura de pulso de 1000 microsegundos, né? Largura de pulso de 1000 microsegundos, a partir de 1000 microsegundos, a gente considera que é um pulso infinito já na eletroterapia. Então, a reobase vai ser sempre com essa configuração. Quando eu achar a reobase, para eu procurar a cronaxia vai me dar qual é a menor largura de pulso para poder fazer a resposta muscular com o dobro da intensidade da reobase. Ou seja, se eu achei aqui que para esse paciente eu precisei de 30 miliamperes para desencadear uma resposta muscular, quando eu for pesquisar a cronaxia, ele vai investigar qual é a largura de pulso necessária para poder fazer essa contração com 60 miliamperes de intensidade. Então, automaticamente, ele vai dobrar essa intensidade. E aí a gente consegue identificar, por exemplo, já existe na literatura o ponto de corte, que se você precisa de uma largura de pulso acima de 1000 microsegundos para desencadear uma resposta muscular, já indica que aquele paciente ele já tem uma desordem de estabilidade neuromuscular. Ele não é um teste diferencial. Ele não vai me falar se esse paciente ele tem uma neuropatia periférica, ou ele tem uma polineuromiopatia, né? Ou ele tem uma miopatia. Eu não vou conseguir identificar com esse teste. Aí eu preciso de um teste diferencial. Mas eu consigo fazer um screening, né? De qual paciente ele tem uma desordem neuroelétrica fisiológica. E aí eu consigo também usar esse dado como um dado de evolução, porque a gente já tem estudos também que provam o seguinte: pacientes que a gente pega com uma cronaxia muito alta, principalmente aqueles pacientes que já estão ventilados há algum tempo, um paciente que está imóvel no leito há algum tempo, ele tende a desenvolver essa desordem neuroelétrica fisiológica. Então, ele vai ter valores de cronaxia acima de 1000. E com a aplicação da terapia, eu consigo reduzir esse valor para valores abaixo de 1000. Então, eu consigo resgatar esse paciente dessa condição de desordem de estabilidade neuromuscular. Pacientes que não desenvolveram ainda, que estão abaixo de 1000 microsegundos, eu consigo ou melhorar esse valor, né? Porque a gente tem na literatura que o valor aí de um músculo sadio é de 250 microsegundos até 450, 500, a gente vê aí a maior parte das pessoas com músculo saudável, sem nenhuma desordem, né, sem nenhuma neuropatia periférica ou algo do tipo, vai responder com essas larguras. Então, eu consigo trazer esse paciente para esse padrão. E a acomodação, ela vai me falar qual é a capacidade de resposta desse músculo em um pulso que ele, digamos, ele é semicenoidal. É um pulso que ele vai começar, ele não vai ter aquele formato quadrado, nem retangular, ele vai ter um formato de uma semiparábola. Então, ele começa mais baixo e ele sobe com uma velocidade maior. Então, ele vai me perguntar, ele vai me dar qual é esse valor de acomodação. Então, para iniciar o teste de eletrodiagnóstico, eu clico no canal que eu quero testar e aí ele vai me abrir. Eu clico aqui no play, ele começou a pulsar. E aí ele já destaca aqui para mim que eu estou investigando agora é a reobase. Importante, na hora de realizar o teste de eletrodiagnóstico de estímulo, ele não vai passar para o paciente um estímulo contínuo. Ele vai dar um pulso a cada 2 segundos. Então, é importante que eu só incremente essa intensidade a cada 2 segundos e de 1 a 1. Porque se eu saio, por exemplo, de 0 a 10 com menos de 2 segundos, eu já inicio esse equipamento, esse teste com 10 miliamperes. Aí eu posso assustar um paciente, eu posso criar uma resistência nesse paciente, né? Porque ele vai dar aquela pancada no paciente, o paciente não vai ter tempo de se habituar ao estímulo, de entender esse estímulo. Então, eu acabo mais assustando o paciente do que tendo algum dado válido. Então, eu venho aqui subindo de 1 a 1, espero 2 segundos, incremento mais 1, e aí eu posso utilizar tanto essa parte, né, de botão virtual, quanto a parte também do botão, do knob button, que ele vai também aumentar. Se eu giro no sentido horário, eu aumento a intensidade, e se eu giro no sentido anti-horário, eu diminuo. E aí eu vou investigando até que eu ache um valor de reobase que me dê uma contração, que seja uma contração
de recrutamento muscular total, mas sem que seja aquela contração intensa. Eu não quero fazer uma contração máxima, eu quero saber quando esse músculo começa a responder. Então, achei uma contração, eu sei que é aquele valor. Vamos colocar um valor fictício aqui de que com 12 miliamperes eu consegui detectar uma contração satisfatória nesse paciente. E aí, no treinamento do Paulo, que ele vai dar, do Dr. Paulo, ele vai mostrar para vocês, inclusive, exemplos de contração para poder ficar mais fácil visualizar do que a gente está falando. Achei. Encontrei aqui que é esse valor. Eu venho aqui nesse botão de confirmar ao lado e clico. Automaticamente ele já vai agora para o campo de cronaxia. E aí agora eu vou investigar qual a largura de pulso que eu vou precisar para desencadear essa resposta com 24 miliamperes, já que ele vai dobrar o valor utilizado na Reobase. Então, já está selecionado aqui o campo de cronaxia, eu clico em play, ele vai abrir o contador de 120 segundos, que se eu não colocar dentro desse tempo, ele fecha o estímulo e eu tenho que iniciar novamente. Então, eu venho aqui e vou subindo, começo com 20 microsegundos, passo para 40, e também respeitando a pausa de 2 segundos, para que eu não faça uma contração muito vigorosa sem o paciente estar preparado para isso. E aí eu vou subindo, até chegar na largura de pulso que eu encontrei a contração que eu espero. E aí vai subindo, a gente tem um limite, se eu não me engano, de 60 mil microsegundos, né? Então, até 60 mil microsegundos eu posso testar esse paciente. Nesse daqui, eu vou colocar um valor acima de 1000 para a gente ver como que isso fica representado na tela de resultado. Vamos colocar que esse paciente só respondeu com 3.000 microsegundos. Então, esse paciente ele já tem uma desordem neuroelétrica instalada. Se eu quiser saber qual é, aí eu venho com um teste específico, né, que é um teste de eletroneuromiografia ou um teste de estímulo nervoso, e aí eu consigo identificar qual é a origem dessa desordem. Achei o valor, mesma coisa, clico aqui para confirmar esse dado, e aí ele já vai para acomodação. Mesma coisa, eu venho aqui e libero o canal para ele começar a estimular. A acomodação, ela sempre vai partir do valor da Reobase. E aí espera-se que o músculo comece a responder com uma contração a partir de 2 vezes a Reobase. E aí ele vai calcular para mim qual é esse índice de acomodação, que é o valor da acomodação dividido pela Reobase. Espera-se que ele esteja no mínimo em 2, né, em músculos saudáveis. Então, aí eu venho subindo aqui, e aí vou observando o ventre muscular que eu estou testando, nesse caso, o vasto lateral. Então, eu opero aqui, vou verificando, assim que eu detectar a contração desejada, eu venho aqui e seto esse valor. Né? Vamos colocar aqui esse paciente, como ele já estava mais tempo acamado, ele precisou de 40 miliamperes de acomodação para poder fazer a contração. Achei aqui, clique em confirmar. A mesma coisa eu vou repetir em todos os canais que eu selecionei para fazer o teste de eletrodiagnóstico. E aí eu consigo ter os resultados objetivos de cada grupo muscular. Se é um paciente com fraqueza adquirida na UTI, eu vou ter mais ou menos resultados parecidos nos hemicorpos, direito ou esquerdo. Né? Então, na musculatura contralateral, eu vou ter um valor mais parecido, porque a fraqueza muscular adquirida na UTI ela tem essa característica de ser simétrica. Então, eu venho aqui e repito o mesmo processo. Não vou fazer de todos os canais, porque senão a gente vai acabar tomando muito tempo. Vou colocar aqui um valor aleatório. Nesse daqui, vamos colocar que não seja um paciente que ele tem uma fraqueza adquirida na UTI. É um paciente que está ali com uma fraqueza que não é essa categoria. Então, ele está assimétrico. Ele tem uma fraqueza mais pronunciada no hemicorpo esquerdo. Então, eu achei aqui que esse paciente ele me respondeu com 600 miliamperes. Desculpa, 600 microsegundos de largura de pulso, de cronaxia. Venho aqui e marco a mesma coisa, acomodação. Libero o canal e venho manipulando aqui esse valor de intensidade para poder realizar esse teste. Vamos colocar aqui de 20 miliamperes. Marquei. Todos os músculos que eu já testei, eles vão ficar com esse sinal aqui de confirmação. Então, ele vai me dizer aqui que, olha, esses 2 aqui você testou, o restante você ainda não fez o teste. Vou avançar só para a gente não perder muito tempo aqui fazendo de todos eles, porque o processo é o mesmo.
E aí eu clico aqui em avançar e ele vai para a tela de resultado. Todas as vezes que ele detectar que existiu um grupo muscular que precisou de mais de 1000 microsegundos, ou seja, existe ali uma desordem instalada, ele vai destacar para mim esse músculo em vermelho. Então, eu consigo olhar para a tela e saber, olha, músculo tal e tal e tal e tal, ele tem uma desordem instalada. Isso eu já posso começar a fazer uma inferência de que para essa musculatura eu vou precisar de uma intensidade maior para poder fazer a contração muscular. Então, eu consigo ter esse screening desse paciente e consigo utilizar isso tanto para pensar na minha terapia, quanto para também depois acompanhar a evolução desse paciente. Fiz agora no primeiro dia, deu isso, daqui a 5 dias eu repito o teste e eu vejo que esses valores se alteraram. Então, eu consigo evoluir esse paciente e isso eu posso acompanhar tanto pela memória do equipamento, localmente, quanto pelo sistema de internet Web Vision que eu falei com vocês. E aí eu clico aqui, então, em confirmar e ele me volta para a tela inicial. Alguma dúvida sobre o teste de eletrodiagnóstico? Então, continuando. Fiz o teste de eletrodiagnóstico. Então, agora eu vou para a parte da terapia propriamente dita. Então, eu clico aqui em tratamento e vou lá pesquisar qual é o paciente que eu estava atendendo agora. Olha, o último que eu fiz o diagnóstico foi hoje, na Maria Antônia, né? E aí eu clico aqui para iniciar a terapia. Mesma coisa. O paciente possui marca-passo. Deseja continuar? Estou ciente, desejo continuar, sabendo que eu não vou estimular em cima da área cardíaca. Clique em confirmar e essa paciente está grávida. Deseja continuar? Estou ciente, desejo continuar e já sei que aí eu não vou poder fazer a eletroestimulação da região abdominal. Clique em confirmar. Aí ele vem para essa tela, que ela não é de preenchimento obrigatório, porém ela pode te dar algumas informações depois para você acompanhar e interpretar os resultados que são gerados na tela lá de resultado. Vou colocar aqui alguns dados aleatórios também, por exemplo, pressão arterial, né? Quando eu insiro a pressão arterial desse paciente, eu vou colocar a média da minha, mais ou menos, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ele já vai calcular aqui para você qual é a pressão arterial média desse paciente, né? E aí isso vai te ajudar a tomar a decisão clínica também, se esse paciente está apto ou não para poder fazer a eletroestimulação. Outra coisa que eu posso cadastrar aqui, qual é a frequência cardíaca desse paciente, né? Vamos colocar que esse paciente está aí em 80 batimentos por minuto. Então, eu consigo ter esses dados registrados. As outras informações que eu tenho aqui, algumas são contraindicações absolutas, mas nem todas. E aí, algumas outras são contraindicações relativas, né? Você vai precisar aí fazer uma análise clínica de, olha, o paciente ele está com menos do que 8 gramas de hemoglobina por decilitro, mas é o basal do paciente, ele sempre estava ali num valor muito próximo do limite, ele sempre opera nesse valor, por exemplo, então talvez não seja contraindicado realizar a eletroestimulação nesse paciente. Algumas são contraindicações absolutas, por exemplo, temperatura. Se é um paciente que está acima de 37,5 ou abaixo de 35, aí é uma contraindicação absoluta, eu não posso fazer a eletroestimulação nesse paciente nesse momento, porque ele está no estágio de febre. Então, se eu demando mais desse paciente, eu vou demandar mais do corpo dele, que já está ali num processo, né? Ele já está com um processo ali de inflamação ou algo do tipo que está gerando essa febre. CPK acima de 1000, né? Micrômetros por litro, isso também vai me indicar que esse paciente pode estar, por exemplo, ali com déficit, né? Ele está tendo uma decomposição muscular muito intensa, no processo de rabdomiólise, por exemplo, ou ele pode estar no sofrimento renal, algo do tipo, e aí eu vou ter que analisar, vale a pena eu fazer essa eletroestimulação nesse paciente agora? O que a gente sabe? Que o nível de CPK no paciente, né, quando ele está sendo eletroestimulado, ele não sobe com alternância significativa. Então, só se esse paciente já estiver nesse processo dessa CPK elevada, que aí eu vou ter que ter mais cuidado na hora de prescrever. Caso contrário, eu posso avançar. E ele também me dá se esse paciente está em uso de alguma droga vasoativa ou inotrópica. E aí, caso esteja, eu posso vir aqui também e confirmar. Por exemplo, o paciente está com dobutamina. E aí eu clico aqui e aí eu vou analisar, é contraindicativo ou não. Hemagasometria desse paciente, ele também vai me pedir algumas informações e aí eu também vou analisar para saber se isso vale a pena aplicar agora ou se eu preciso estabilizar esse paciente antes. Vamos supor que seja um paciente que eu marquei todas as opções. Ficou tudo marcado aqui. Essa tela, ela só é um guia.
ela não é uma tela proibitiva da realização dessa terapia. Então, mesmo que eu marque tudo ou que eu não marque nada, eu consigo avançar nessa tela. E aí eu avanço, e é aquela mesma coisa, né? Vai cair de novo na tela de eletrodo, e aí ele vai me perguntar quais eletrodos vão ser utilizados para realizar essa terapia. Vamos colocar dessa vez todos os eletrodos como se fosse a Ribelt. Então, eu vou utilizar a Ribelt de 5 por 5 centímetros para grupos musculares menores, grupos musculares intermediários ali, eu vou utilizar uma 9 por 5. E num grupo muscular que é muito grande, por exemplo, se eu não quero ter uma seletividade de vaso lateral e vaso medial, eu quero pegar o quadríceps como um todo, eu posso utilizar a 13 por 5, que eu consigo abraçar essa região toda do quadríceps ali na parte anterior da coxa. Então, eu consigo fazer essas modulações, inclusive com a Ribelt. Selecionei os 3 tamanhos de eletrodo, ele já vai me falar aqui, ó, eletrodos definidos, e eu não consigo colocar mais nenhum. Mesma coisa lá do teste de eletrodiagnóstico. Caso eu queira excluir algum eletrodo para alterar, eu clico em cima dele e clico em excluir, e aí ele me deixa selecionar novos tamanhos ou materiais. Fiz essa configuração, eu clico em avançar. A mesma coisa, a mesma tela. Aí aqui eu vou ter a tela para localizar ponto motor, caso eu queira localizar a partir dessa tela. Aí não vou realizar o teste de eletrodiagnóstico, mas queria fazer a eletroestimulação em cima do ponto motor. Nessa tela eu também consigo realizar a localização desse ponto. Mesma coisa, abro a tela e aí eu vou aumentando a intensidade, achei contração, vou investigar qual é o melhor ponto de contração desse músculo. Lembrando que nessa tela, somente o canal C vai estimular. Encontrei o ponto motor, clico em fechar. E aí, uma coisa importante, quando eu estou fazendo a terapia e eu seleciono a musculatura de membro superior, todas as vezes que eu for estimular a musculatura do reto abdominal, ele vai me perguntar se o paciente está em ventilação mecânica. Caso eu responda que sim, o paciente está em ventilação mecânica, ele não vai deixar eu selecionar essa musculatura, porque ele vai falar que pacientes que estão em ventilação mecânica não podem ter esse músculo estimulado, para eu não causar uma sincronia no ventilador. Né? O ventilador pode mandar, por exemplo, eu fazer uma inspiração, e aí durante o tempo inspiratório eu venho, contraio o abdômen e mando o paciente fazer o movimento contrário. Então eu vou fazer uma sincronia, e isso a gente não quer. Nessa versão do iCare, a gente ainda não consegue conectar o equipamento ao ventilador, mas a gente já está estudando uma versão nova para que a gente consiga fazer a sincronia entre esses dois equipamentos e a gente não faça essa briga, né? A gente não brigue com o ventilador. O ventilador está mandando fazer a inspiração e tá na hora de fazer o estímulo no abdômen, ele pula esse estímulo porque ele fala, não, agora não dá para fazer, senão eu vou causar uma sincronia do ventilador. Ah, marquei que o paciente está em ventilação, mas ele não está em ventilação. O que eu faço? Eu venho aqui, volto para a tela anterior, avanço novamente, e aí coloco aqui membro superior, ele vai me questionar novamente. Se esse paciente está em ventilação, eu clico em não. Pronto. Aí ele vai me perguntar qual o tamanho do eletrodo você vai utilizar para a musculatura abdominal. Vamos colocar aqui que a gente vai utilizar o 9 por 5 para a musculatura abdominal, para os dois lados. Vamos colocar aqui que a gente vai fazer deltoide, e aí vamos focar em membro inferior, né? Vou aqui para membro inferior e aí eu quero estimular vaso lateral, dá para colocar em um eletrodo aí de 9 por 5, vasto medial, também dá para utilizar um eletrodo de 9 por 5. O tibial anterior, ele não vai deixar eu selecionar, porque ele vai falar, esse canal já está selecionado para outro músculo. Então, caso eu falar, não vou fazer abdômen hoje, quero pegar só membro inferior, eu libero esse canal e a partir desse momento eu consigo selecionar ele aqui novamente. Tibial anterior, a gente sabe que é um músculo que é extremamente acometido quando o paciente está em cuidado crítico, quando ele está em mobilidade, quando ele está ventilado. A gente pode perceber que o pé é a primeira musculatura ali que vai ficar flácida e vai cair, né? Que é o famoso pé caído na UTI. Né? Então, a gente pode utilizar também para poder fazer a reabilitação de força dessa musculatura. Como ele é um músculo bem pequenininho, a gente pode utilizar ali o eletrodo de 5 por 5 para a gente manter esse estímulo bem em cima ali do tibial anterior e não perder seletividade. Isquiotibial também dá para utilizar um eletrodo um pouco maior, talvez até o de 13 por 5, que a gente vai pegar essa parte posterior toda da perna do paciente, vai depender do tamanho desse membro e do tamanho desse ventre muscular. Então, seleciono aqui, mesma coisa, tríceps oral, vamos colocar aqui um 9 por 5.
E glúteo, geralmente é mais difícil colocar ribelt, vamos supor que fosse um eletrodo autoadesivo, por exemplo, poderia colocar ali também, dependendo do glúteo do paciente, um eletrodo de 13 por 5 centímetros. E aí sempre, aqui no modelo, ele vai ficar ilustrado para mim, destacado em verde, qual musculatura eu estou utilizando. E aí a gente tem a vantagem do Requer. Além dele ter, né, uma largura de pulso que só ele tem, trabalhar em larguras de pulso de 1000 microsegundos, geralmente os outros equipamentos não conseguem estimular esse paciente crítico, porque tem essa largura de pulso reduzida até uns 450, 500 microsegundos. Isso é pouco para o paciente crítico. E a intensidade também é mais reduzida. O Requer, o tamanho máximo de eletrodo dele, que é o de 13 por 5, ele chega até 240 miliamperes, né? Então, é uma intensidade que não é tão comum de ver em outros equipamentos. E ele também, pelo número de canal, eu consigo fazer a eletroestimulação do membro inteiro. Então, na mesma terapia, eu consigo estimular o membro inferior inteiro do paciente. Coisa que com os outros equipamentos, como tem um canal reduzido, eu precisaria do dobro do tempo. Porque eu teria que fazer ou primeiro da proximidade da parte proximal do membro inferior e depois a distal, ou então de um membro e depois fazer do outro membro. Então, eu ganho tempo de aplicação e torna viável fazer a eletroestimulação no paciente crítico, porque o tempo dentro de uma UTI é corridíssimo, né? É ouro dentro, o tempo ali dentro. E aí, selecionei a musculatura que eu vou utilizar. Eu clico aqui em avançar e aí eu vou configurar qual é o pulso, né? Qual é a corrente que eu vou utilizar nesse equipamento, nesse paciente. E aí aqui eu posso mexer nos parâmetros. Por exemplo, eu posso aumentar o tempo de subida. E aí eu vou lá naquele botão giratório, giro no sentido horário, para poder aumentar esse tempo. Eu posso colocar até 5 segundos de rampa de subida. E também posso colocar até 5 segundos de rampa de descida. Caso eu não queira, eu posso também deixar, inclusive, sem rampa. Então, ele já vai começar na intensidade máxima e também vai cortar o estímulo quando ele estiver lá no platô. E aí, qual é a repercussão disso? Se é um paciente que já está ali crítico, eu não quero tanto dar tranco articular, né? Eu não quero aqueles movimentos abruptos para evitar os movimentos acessórios articulares, de translação e tudo mais, eu posso acabar fazendo uma lesão articular nesse paciente. Então, a gente sempre tenta trabalhar com uma rampa maior, porque eu consigo ter o recrutamento gradual dessas fibras e tentar aproximar o máximo do fisiológico, apesar que a gente sabe que com a eletroestimulação a gente perde aquela seletividade natural, né, da ativação. Então, a gente vai ativar tanto fibra 1 ou tipo 2 juntas, mas eu consigo colocar o movimento mais gradual e evitar aí algum tipo de lesão articular. Caso eu precise aumentar o tempo de sustentação, eu clico aqui no tempo on e aí eu consigo aumentar ou diminuir esse tempo. O tempo de sustentação é o tempo de platô. É o tempo onde eu vou chegar na intensidade máxima que eu defini e eu vou sustentar essa contração para depois entrar na rampa de descida. E aí eu posso mexer tanto no tempo on quanto no tempo off, que é o tempo de descanso, né? O ideal, a proporcionalidade entre tempo on e tempo off, ideal é a proporção de 1 para 1, né? Então, se eu tenho 15 segundos de tempo on, eu teria que ter 15 segundos de tempo off. Mas isso é indicado para músculo sadio, para músculo treinado. Né? Para um músculo que já está ali numa situação crítica, eu vou ter proporções maiores e eu posso tentar caminhar para essa proporção. Mas se eu começo no paciente crítico fazendo a proporção de 1 para 1, de tempo on e tempo off, provavelmente eu vou fadigar esse paciente antes do final da terapia. E não é isso que eu quero. Porque ao contrário das correntes clássicas, né, TENS, FES, os diversos tipos de TENS, que são baseados em tempo de aplicação, que são aplicações tempo dependente. Então, por exemplo, para eu ativar ali o sistema de opioide interno com TENS, eu preciso de, no mínimo, umas 25 a 30 minutos de aplicação, senão eu não consigo ativar o mecanismo. Na estimulação com Requer, a gente chama que o protocolo é um protocolo Wide Pulse High Frequency, ou seja, WPHF, que é um pulso que eu não estou preocupado tanto com o tempo da aplicação, mas eu estou preocupado com a potência que eu entrego na musculatura desse paciente e com o número de contração que eu vou estimular. Ou seja, eu estou mais focado na qualidade da contração. Eu sempre tento buscar uma qualidade de contração de tipo 5, que é onde eu tenho recrutamento de fibra total, onde eu vejo movimento articular e que eu vejo que aquele músculo encurtou na sua proporção inteira.
E a gente espera que seja feito entre 75 e 90 estímulos por dia. Caso seja um paciente que não dê conta, ele não tolere esses 90 estímulos por dia, que é o que a gente preconiza, eu posso dividir isso em 2 sessões diárias, por exemplo, de 45 estímulos, né? O importante é que eu tenha essa taxa de trabalho no mínimo 5 vezes por semana. Então, é uma terapia que o ideal seria 7 dias por semana, mas no mínimo 5 dias por semana de 75 a 90 contrações diárias. Então, vamos colocar aqui um tempo on com tempo off de 1 para 2, ou seja, 15 segundos de tempo on com 30 de tempo off. E aí aqui tem essa duração de pulso, essa largura do pulso, né? Os protocolos que a gente vê de estimulação, eles estão girando aí em torno de 550, 600 microsegundos. Porém, se é um paciente que ele já está ali com uma fraqueza adquirida na UTI, eu posso trabalhar com ele também na frequência, na duração máxima, que é de 1000 microsegundos. E lembrando que duração de pulso é inversamente proporcional à intensidade, né? Então, se eu tenho uma largura de pulso maior, eu vou precisar de uma intensidade menor para poder chegar numa contração de tipo 5 e vice-versa. Se eu trabalho com uma duração de pulso menor, eu vou precisar entregar mais intensidade de corrente para poder fazer aquela contração mais efetiva, mais vigorosa. E aí entra a parte que eu falei, que a gente quebra um pouco dessa prescrição de eletroestimulação em cima de tempo e a gente vai trabalhar em cima de potência. E a gente vai ter esses dados em cima do feedback visual que a gente vai ter ali da contração. Existe uma fórmula para calcular essa potência, depois eu vou passar uns artigos para vocês que fala bastante dessa parte, né? De potência, como que calcula, o que que a gente espera aí que o paciente responda. A gente tem valores numéricos, mas que a gente também consegue se guiar muito bem pelo feedback visual. Tive uma contração do tipo 5, quer dizer que então aquela dose está adequada para aquele paciente para eu obter resultados de grande força. Outra coisa que a gente tem aqui é a frequência, né? Eu posso trabalhar na frequência máxima, que é de 100 Hz, e a gente sabe que frequências acima de 80 Hz são consideradas frequências motoras, né? Que é onde eu já consigo fazer ali e sustentar uma contração tetânica, então eu consigo fazer aquele movimento sustentado. Abaixo, né? Lógico que se eu estou perto ali do 80, eu vou ter esse efeito. Mas quanto mais longe de 80, né, para baixo, eu vou ter mais umas correntes que a gente fala que são correntes sistêmicas, né? Que vai ser ali mais para a parte vascular, para a parte de aumentar a irrigação muscular. Um paciente que está com sepsis, por exemplo, que eu preciso fazer ali a limpeza de metabólitos e tudo mais, eu vou utilizar uma frequência mais baixa para favorecer efeito de bomba muscular do paciente que está ali sedado. Então, eu venho trabalhando aqui com umas frequências de 30 a 45 Hz, e aí eu mudo o foco. Aí eu já não quero mais fortalecimento muscular. Eu vou trabalhar mais em recuperação muscular. Então, vamos colocar aqui uma frequência de 85 Hz, e lembrando que a fadiga muscular ela também está relacionada com a frequência. Frequências mais altas também podem apresentar fadiga mais cedo. Então, eu tenho que sair daquela mentalidade de parâmetros prontos, né, da eletroterapia convencional, e aqui eu vou ter que começar a fazer uma prescrição mais personalizada com o que eu observo do meu paciente, ou se ele é um paciente acordado do que ele me relata. E aí, quando eu faço as alterações desses campos, o equipamento já vai me falando qual vai ser o tempo total dessa terapia. Por exemplo, com 50 estímulos, vamos colocar aqui que a gente já está conseguindo fazer com esse paciente o número mínimo, 75 estímulos. Fiz 75 contrações em cada grupo muscular, com essa configuração de tempo on, tempo off e descida e subida, eu vou demorar 1h02 de terapia, sendo que 56 minutos e 30 segundos vão ser de tratamento propriamente dito, e 6 minutos e 17 segundos vai ser de aquecimento muscular. Então, eu vou aquecer essa musculatura antes de começar a tratá-la efetivamente. Outra coisa que eu posso fazer aqui é a operação do equipamento no modo manual, que aí é onde eu consigo manualmente, vi que um músculo acomodou, por exemplo, vi que quadríceps deu o vasto lateral esquerdo acomodou. Eu clico naquele canal, isso eu só consigo fazer no modo manual, e eu consigo aumentar a intensidade desse canal para aquele músculo voltar a responder. Caso ele não tenha fadigado, né, porque aí ele não vai responder independente da intensidade, se for ali uma acomodação ao estímulo, que pode acontecer também. Caso aquele paciente fadigue, né,
não adianta eu aumentar a intensidade, porque ele não vai ter mais capacidade de resposta. Então, aquela musculatura eu já entendi que ela está fadigando. À medida que eu for realizando os processos de terapia, eu vou, inclusive, aumentando a resistência desse músculo à eletroestimulação. Então, pode acontecer, né? Nas primeiras terapias, principalmente pacientes que estão muito críticos, eu não consegui chegar numa contração de tipo 5. Então, eu vou trabalhar na máxima contração que eu consiga atingir. Ou então, tem aquele paciente que, quando eu olhar, é um paciente que está muito edemaciado, um paciente que está muito crítico, que já tem uma atrofia muscular importante, às vezes eu não consigo nem identificar visualmente aquela contração. Mas se eu tenho um ultrassom, aquele ultrassom beira-leito, aquele mais portátil, eu coloco o ultrassom nessa musculatura, no modo M, se eu não me engano, que é o modo que dá para ver movimento, eu consigo visualizar a contração muscular ocorrendo, mesmo que ela não tenha potência para fazer a deformação da pele, ou por atrofia muscular ou por excesso de edema, né? Então, eu consigo fazer esses acompanhamentos associados também. Posso colocar no modo automático. Como o modo automático ele acrescenta uma tela, eu vou colocar no modo automático para a gente poder passar por ela. E aí, quando chegar nessa tela, eu falo para vocês. Essa é a tela que aumenta, que acresce nesse modo. Então, aqui eu defini quais são os parâmetros da corrente que eu vou utilizar para esse paciente. Clique em avançar e ele vai me dar uma colinha, né, de quais são os tipos de contração, do tipo 1 ao tipo 5, e do tipo 1, onde eu não tenho nenhuma contração nem palpável ou visível, até o tipo 5, onde eu tenho uma contração que além de palpável é visível e eu fiz um recrutamento muscular total. E aí ele me dá esse lembrete. Tente alcançar uma contração do tipo 5, né, que é onde a gente efetivamente faz o ganho de força desse paciente. Então, isso é só uma colinha, eu clico aqui em confirmar. E aí eu venho para a tela de definição da qualidade da contração. Nessa tela, eu vou informar para o equipamento qual intensidade, cada canal vai operar. Então, eu venho aqui e clico em play, e aí, naquele botão giratório, eu giro no sentido horário, e aí eu vou incrementando essa intensidade e fico de olho na musculatura do paciente. Atingir a contração que eu espero, a contração do tipo 5, então vamos supor que aqui eu atingi ela com 47 miliamperes. Então eu venho aqui e clico em cima do canal de novo desse botão de pause, e aí eu informei para o equipamento que, então, o vaso lateral precisa de 47 miliamperes para poder chegar nessa contração. E aí, uma coisa que isso é norma da Anvisa, só para mostrar para vocês, todas as vezes que eu passo de 20 miliamperes, isso é uma norma da Anvisa, eu tenho que exibir esse sinal de advertência. Isso não é um sinal de risco de queimadura, isso não é um sinal de alguma contraindicação para o paciente. Como ele é um aparelho bifásico, né, ele faz 20 miliamperes do zero para o polo positivo e depois ele inverte e faz 20 miliamperes no mesmo pulso para do polo negativo. Então, de pico a pico, negativo, positivo, eu tenho 40 miliamperes. Então, a norma da Anvisa fala isso. Quando você tem pico a pico 40 miliamperes de potência, né, de intensidade, desculpa, você precisa avisar para o operador que você entrou nessa área de estímulo. Então, não é nenhum impeditivo, é puramente uma norma da Anvisa. Vou colocar aqui com menos, só para a gente ver, ó, ele não vai mostrar nada. E aí eu faço esse processo de incremento de intensidade para cada canal, de olho no membro do paciente que está sendo estimulado, para que eu consiga visualizar ali a contração de tipo 5. Então, vou fazer aqui de maneira mais rápida. E nessa tela, diferente do teste de eletrodiagnóstico, o estímulo é contínuo. Então, eu posso ir subindo de olho ali na tela, na perna do paciente, né, no caso aqui de membro inferior, e para fazer essa verificação de intensidade, sem precisar daquela pausa que eu tenho que dar no teste de eladiagnóstico de 2 segundos. Então, é mais rápido para eu definir. E aí eu venho aqui definindo quais são essas intensidades. E aí, paciente crítico, por exemplo, né, um paciente que está muito tempo acamado e tudo mais, naquelas características que eu já falei, é comum você precisar, inclusive, de intensidades próximas ou superiores a 100 miliamperes. Né? Então, são valores mais altos mesmo. Então, aqui eu configuro. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Eu estou falando muito rápido. Como que tá para vocês aí a questão do ritmo?
Então, vim aqui, setei Tranquilo, essas Jé. configurações. Tá bom, qualquer coisa pode me chamar. Eu vi a janela aqui piscando, como eu estou na tela cheia, eu não consigo ver se tem alguma mensagem. Então, se for alguma coisa, eu prefiro que me interrompa e me chama para não passar batido, tá bom? Então, aqui eu informei para o equipamento quais são as intensidades que ele vai trabalhar em cada canal. E aí eu posso colocar uma intensidade para cada canal diferente, vai depender da resposta muscular do paciente. Então, setei todas essas configurações. Vou desconfigurar um aqui só para mostrar. Ó. Desconfigurei o canal 12. Se eu tento avançar, ele não vai me permitir. Ele vai falar, olha, defina o valor de intensidade em todos os canais. Ou seja, tem algum canal aí que você não configurou a intensidade, então ele não vai conseguir operar esse canal quando você for fazer a terapia. Então ele te informa. Então, vi aqui. Aí eu venho aqui, ó, parecido lá com o teste de eletrodiagnóstico. Primeiro que ele vai ser o único que vai estar zerado. Vai estar com 0 mA, mas ele também tem aqui essa verificação de que eu já passei por esse canal. Então, eu abro esse canal de novo e vou aqui fazer o incremento de intensidade até encontrar essa contração do tipo 5. Encontrei, clico no play, pronto. Informei para o equipamento que o canal 12 vai operar com 34 mA. E aí agora vem a tela que eu falei. Se eu tivesse feito o modo manual, a partir dessa tela eu ia cair na tela de terapia, que era onde eu dava play e iniciava o processo. Como eu coloquei na tela automático, ele vai me informar qual é a intensidade inicial, que foi a que eu programei, e qual é a intensidade final que esse canal vai chegar. Por exemplo, quanto maior for a intensidade do canal, maior vai ser a variação, porque a gente tem algumas regras. Né? Quais são as regras de incremento? Ele pode fazer um incremento automático de até 50% do valor inicial. Então, por exemplo, eu não botei nenhum redondo aqui, mas vamos colocar, sei lá, incrementei aqui esse aqui de 19, por exemplo. 19 miliamperes, então eu tenho uma liberdade de até 9 miliamperes para subir. Então, eu posso chegar até 28. Mas vamos supor que eu chegue aqui num paciente e aí eu utilizei, ele só contraiu o tipo 5 com 100 miliamperes. Então, eu tenho uma liberdade de 50 miliamperes para subir. Porém, se eu estou utilizando neste canal um eletrodo de 5 por 5, a intensidade máxima que eu posso chegar com esse tamanho de eletrodo, calculando a densidade da corrente, são 120 miliamperes. Apesar de eu poder aumentar 50, ele só vai me deixar aumentar 20, porque ele vai sempre pegar qual é a regra mais restritiva e vai barrar. Porque não adianta eu ter a liberdade de aumentar 50, se ao aumentar 50 no canal que está ligado no eletrodo de 5 por 5, eu vou queimar esse paciente. Então, ele vai pegar qual é a regra mais restritiva e ele vai aplicar. Nesse caso, é a regra do 50%, porque a gente não excedeu nenhum limite de densidade de corrente. E aí aqui ele vem nas intensidades. Eu quero que esse incremento aumente mais rápido, eu quero que isso fique mais concentrado no início da terapia, eu coloco nesse último aqui. Ou seja, desculpa, nesse primeiro. Nesse primeiro aqui, eu vou concentrar o incremento na parte inicial da terapia. Um paciente que está fadigando mais no começo. Fadigando não, desculpa, está acomodando mais no começo da terapia. Ou então eu percebi que é um paciente que ele está acomodando mais da metade da terapia para o final. Até a metade ele vai bem. Chegou ali na metade, ele começa a apresentar uns sintomas de acomodação, cai a qualidade da contração. Eu coloco, então, para começar a distribuir não para começar, né, para ele fazer a distribuição dessa intensidade até o meio dessa terapia. Então, o espaço um pouco mais, né, esse meu campo aí de incremento. Mas ele sempre vai respeitar os valores. E caso seja um paciente que ele só está fadigando lá no finalzinho, né, da terapia, eu vi que esse paciente começou a ter uma acomodação. Então, eu coloco no último campo que eu vou espalhar esse incremento por toda a terapia. Então, eu vou manter esse nível de aumento aí. Definir, então, isso, eu clico em avançar. Cliquei em avançar, aí eu vou cair na tela de tratamento. Nessa tela, a única coisa que o fisioterapeuta vai ter que fazer é dar play. Ele deu play, ele vai começar a rotina de aquecimento. Como que funciona a rotina de aquecimento? Ele vai pegar o valor de intensidade que eu programei, ele vai jogar uma porcentagem abaixo desse valor, e dos estímulos de 1 a 10, ele vai aumentar de forma que o 10º estímulo de aquecimento seja igual à intensidade que eu programei. Então, eu aqueço essa musculatura. Esse
essa fase de aquecimento, a gente já está desenvolvendo também na versão futura, que aí quando sair vocês serão atualizados, de pular essa parte. No equipamento que está com vocês ainda não é possível, né? Você vai ter que fazer o aquecimento antes de toda a terapia. Depois a gente vai colocar que vai poder pular. E aí são parâmetros pré-estabelecidos. Então vai ser a intensidade que você definiu um pouco menor, com um tempo off de 30 segundos e um tempo on de 7 segundos, com a largura de pulso que você também definiu. Então, você não consegue fazer essa alteração. Então, o tempo de aquecimento ele vai ser sempre padrão. 6 minutos e 10 segundos, podendo variar até no máximo 6 minutos e 20 segundos. Terminando o processo de aquecimento, esse pop-up, né? Esse tempo de aquecimento aqui, esse contador regressivo, ele vai sumir. E isso aqui vai começar a te exibir o número de contrações que você programou. Se você tiver programado, por exemplo, 75 contrações, vai aparecer aqui X contrações, que é a que ele está executando, de tantas. E esse tempo aqui de cronômetro também vai cair. E aí, quando finalizar a terapia, ele vai fazer o alarme, né? Ele vai disparar um alarme de terapia concluída, não vai ter nenhum estímulo mais passando ali, ele só vai ficar te falando, olha, terminei a terapia, vem aqui desconectar o paciente. Aí desconecta, faz a limpeza dos cabos, da Rebelde, que aí pode ser com água e sabão, sei lá, você vai manter sempre aquele kit de Rebelde para aquele mesmo paciente, não vai ter troca entre um paciente e outro, você vai ali fazer a higienização com água e sabão para tirar aquele excesso de gel, e guarda, seca e guarda a Rebelde. Aí vai ter rotatividade das Rebeldes entre os pacientes. Aí depende do que a CCIH vai estabelecer. Né? A CCIH pode falar que não. A desinfecção ali tópica com álcool ou com quaternário de amônio é o suficiente. Então, você faz essa limpeza, aplica em outro paciente. Ela pode falar, não, esse paciente aqui, principalmente na área de COVID, vamos fazer autoclavagem. E aí você manda para autoclave e depois volta. A gente vai disponibilizar essas Ibeltes para vocês, né, o primeiro kit. E aí, como é um produto acessório do Recare, só quem tem o contrato com o Recare tem acesso a Rebelde. A gente não faz a venda do kit separado. Né? Tipo, não tem como você pegar essa Rebelde e falar assim, eu quero comprar só a Rebelde para aplicar em tal lugar e não tem o Recare. A gente não faz essa venda é somente para quem tem o contrato ativo com o Recare. Ficou alguma dúvida sobre a realização do tratamento? É aquela coisa, né? Quando a gente vê assim, não dá nem tempo ainda de ter as dúvidas, né? Essas dúvidas vão surgir a partir do momento que vocês começarem a operar o equipamento. E aí eu estava conversando com o Bruno para a gente poder criar um grupo de WhatsApp com as pessoas que vão operar e tudo mais. Aí eu vou estar nesse grupo também. À medida que forem surgindo dúvidas, vocês vão reportando e eu vou esclarecendo, vou dando algumas orientações. À medida que forem saindo trabalhos novos, né, trabalhos com parâmetros, a gente também já está na construção de um protocolo, a gente vai também encaminhando. Eu posso mandar para vocês, a gente tem um artigo, esqueci o nome do autor, mas tem um artigo que ele já fez um mapeamento prévio da localização estimada de pontos motores de membro inferior. De membro superior a gente ainda não tem, mas de membro inferior a gente consegue, ele com esse artigo, ele tem umas imagens onde ele fala que vai estar aproximadamente esse ponto motor naquela musculatura, porque existem as variações, né? Tem pessoas, por exemplo, que tem 2 pontos motores no vaso lateral, tem pessoas que têm 3. Então vai depender aí dessas variações anatômicas. E aí facilita muito o processo ali para poder fazer essa busca do ponto motor, quando você já sabe ali a região do ventre muscular que você tem que fazer essa varredura para fazer essa localização desse ponto motor. Eu não vou deixar a terapia terminar, né, porque ela vai demorar 56 minutos. Vou só esperar aqui esses 10 estímulos acontecerem para vocês verem como que faz essa mudança de layout. Depois eu vou fazer um acionamento do botão de emergência, para vocês verem o que acontece quando a gente aciona um botão. Só para mostrar para vocês, estão vendo aí que quando ele entra no tempo off, ele vai mostrar aí 30 segundos, ou seja, ele está configurado para isso, e ele sempre te dá um contador regressivo de quando vai iniciar o estímulo do próximo grupo muscular. Então, ó, daqui a 4 segundos vai começar o próximo grupo, e o grupo anterior vai ficar em tempo off. O padrão de ativação é sempre, ele ativa do grupo muscular 1 ao 6, ou seja, canal 1 ao 6 é estimulado. Se você seleciona o canal 1 e 6 e o canal 7 e 12, ele vai estimular primeiro 1 e 6 e depois o 7 e o 12. Então, ele sempre vai fazer
esse intercâmbio. E aí a ordem da musculatura que a gente designou foi justamente para não fazer aquela eletroestimulação do paciente, onde você dá aquele trampo do paciente que ele até levanta, né, do leito, porque você pegou todo o membro inferior e colocou ele em tetania. E não é isso que a gente quer nesse paciente, porque geralmente é um paciente que está com acessos e tudo mais, então a gente fez essa divisão muscular para que seja feito uma contração sem que haja tanta mobilização desse paciente no leito. E aí ele fez ali a última estímulo, e se vocês olharem a intensidade, agora a intensidade já é a mesma que a gente programou para iniciar a terapia. Aí ele finaliza o aquecimento, e aí a partir de agora ele começa o tratamento. Ele mudou aqui, ele está fazendo o primeiro 75 estímulos. Se eu quiser pausar, eu não quero interromper, eu preciso só pausar essa terapia. Eu clico aqui no pause e ele vai me perguntar: tem certeza que deseja interromper o tratamento? Se eu clicar em confirmar, eu interrompo. Se eu faço isso nos primeiros minutos de terapia, eu consigo que o equipamento guarde esses dados e eu parta de onde eu parei, né? Então, eu vou estar com todas as larguras de pulso que eu configurei, rampa, tempo on, tempo off, tudo configurado. E aí, eu quero tirar canal, não vou usar todos esses canais. Consigo desselecionar os canais que eu não vou utilizar, avanço e parto daqui. Agora, se eu já estou dando 30% mais ou menos de terapia executada para frente, e eu clico em confirmar, aí eu interrompo a terapia e vou para a tela de resultado. Se for a primeira terapia, eu não vou ter dado salvo, né? Porque eu não tive nenhuma terapia concluída para ele salvar esses dados. Então, eu tenho que refazer o processo. Se é a partir da segunda terapia, ele sempre vai utilizar os dados da última terapia completa para poder iniciar a próxima. Então, a partir da segunda aplicação, é basicamente eu avançar as telas, né? Eu vou lá selecionar quais eletrodos eu vou utilizar, em quais canais eu vou fazer a eletroestimulação, mas os parâmetros da corrente já vão estar feitos para mim. Então, vai ser muito mais rápido. Então, essa primeira avaliação desse paciente é como se a aplicação é como se eu estivesse avaliando o meu paciente. E aí eu avalio, defino qual é a dose que esse paciente vai precisar da eletroestimulação e a partir da frente o equipamento começa a salvar e depois é só avançar e aplicar. E aí, como eu disse, salvou esses dados, tem 10 equipamentos na instituição, automaticamente ele joga esses parâmetros atualizados para os 10 equipamentos. Então, qualquer equipamento pode atender qualquer paciente. Eu não preciso ficar com um equipamento vinculado a um único paciente, né? E essa memória, ela é personalizada. Geralmente, nos outros equipamentos, a gente tem um limite. Você pode salvar aqui 27 programas, né? Você pode utilizar isso para salvar 27 pacientes, mas se você tiver o 28º, você não tem mais onde salvar. Com esse equipamento, a memória dele, assim, é ilimitada, né? Você vai colocar aí personalizado para qualquer paciente, para um número ilimitado de pacientes. Você vai colocando cada vez mais e vai ficando salvo aí, tanto na memória do equipamento, quanto na memória do servidor. E aí você consegue fazer também esse acesso remoto, acompanhar remotamente. Preciso fazer o acionamento do botão de emergência. Eu aperto o botão de emergência, não sei se vocês conseguem ouvir, mas ele vai ficar com um alarme sonoro falando botão de emergência pressionado. E a partir desse momento, não tem mais nenhum estímulo rodando. Ele corta todos os estímulos e quando eu solto o botão de emergência girando no sentido horário, ele destrava e ele encerra e vai para a tela de resultado. Na tela de resultado, eu vejo cada musculatura, né? O que foi feito em cada músculo, a intensidade, quantos estímulos, aí cada ponto é um estímulo. A gente pode perceber, ó, que a musculatura esquerda, desculpa, musculatura esquerda não, os músculos que são de 1 a 6, como eles são os primeiros a serem ativados, eles fizeram 3 estímulos, acima aqui um pouco de 40, aqui por volta de 45, talvez quase 50, no vaso lateral esquerdo, no vaso lateral direito ele fez só 2 estímulos com uma intensidade muito mais baixa. E ele vai me dar em cada canal aqui qual foi o tamanho do eletrodo, o formato e o material. Ele vai me dar também os dados do paciente, como nome, registro, o hospital, a data e a hora que foi realizada essa terapia. Ele também vai me dar número de pulso de aquecimento, o que eu planejei desse tratamento e o que eu realmente executei. Por exemplo, ele me deu aqui que o tratamento foi planejado para 56 minutos e 30 segundos, mas eu executei somente 12 minutos e 30.
né? E ele vai me dar, inclusive, se eu pausei. Ele me dá, eu iniciei tal hora eu pausei, ficou pausada até tal hora, que foi a hora que eu tirei a pausa. E aí ele vai me dar de novo a hora que eu apertei o botão de emergência. Então eu tenho um registro de tudo que aconteceu durante a terapia com esse paciente. E eu tenho também os parâmetros, né? Eu planejei 75 estímulos, mas eu realizei 3. Eu programei para o pulso ter 1000 microsegundos de duração, 85 Hz, com tempo de subida de 5, tempo on de 15, tempo de descida de 5, aí o tempo on é somatória de tempo de subida, descida e sustentação, então 15 segundos. E ele também vai me dar o tempo de descanso, que foi programado para 30 segundos, porque eu botei a proporcionalidade de 1 para 2. E aí, o que ele me dá também? Com essas configurações, eu tenho uma taxa de trabalho de 14%. Ou seja, se eu tivesse executado os 56 minutos de terapia, 14% desse tempo foi de contração efetiva, o restante foi tempo off. Então, cada musculatura passou em contração 14% desse tempo. Então, ele me dá esse, a taxa de trabalho. E aí, percebi que hoje esse paciente não rendeu legal e tudo mais, estava melhor do que semana passada, então esse paciente, olha, ele é um paciente que hoje ele rendeu muito mais do que semana passada. Quando eu clico aqui nas informações, eu tenho o que eu preenchi naquela tela. Por exemplo, hoje o paciente aumentou a dosagem da droga, do neurobloqueador, então automaticamente ele vai ter uma resposta muscular pior. Então eu consigo também acompanhar caso eu tenha registrado isso daqui. Fiz as observações que eu queria fazer, clico em voltar, e concluo o processo de terapia. A partir desse momento, então, encerrei a terapia do paciente. Se eu volto aqui na tela, né, lá da Maria Antônia, como a gente não concluiu, ele não vai ficar salvo. Se a gente tivesse concluído, ia aparecer aqui, data do último tratamento, dia 26/5, e aqui apareceria também, dia 26/5, a data e aquela tela de resultado que eu mostrei para vocês depois do acionamento do botão de emergência. Alguma dúvida, pessoal? É muita coisa, mas assim, à medida que for mexendo, que for pegar na prática, isso fica praticamente automático. Alguém tem alguma dúvida sobre a operação? Algo do tipo? Jefferson, aqueles dados opcionais, né, Uhum. gasometria, alguns exames, eu consigo adicionar enquanto a terapia já está rolando? Consigo Não, você voltar na tela? consegue adicionar antes, Só antes. porque ele fica vinculado àquela terapia. Aquilo é como se fosse assim, olha, o paciente está assim, você vai realizar a terapia com essas condições? Vou. Então aí ele vai lá e registra aquilo, porque se você registra durante a terapia, pode acontecer de ter alguma alteração desses dados. Né? Então, ele vai fazer um registro prévio. Né? O paciente está desse jeito e você está eletroestimulando ele. E aí, depois você pode fazer essa conferência. Mas durante, não. Se você começou e não preencheu, você tem que encerrar o processo, preencher e começar outro.